Meu querido e minha querida, que satisfação imensa poder receber você aqui no canal Aconchego da Alma. É uma grande alegria para mim ter você aqui assistindo ao meu vídeo, assistindo as considerações que faço a respeito da Bíblia. E espero que você goste de todas as palavras que eu venho compartilhar aqui a respeito da Bíblia. Que todas essas escrituras e as observações feitas possam encher tua alma de alegria, de luz, de calma, de aconchego. Agradeço pelos comentários deixados no canal, todos eles me enchem de alegria. É uma grande satisfação para mim poder ver tantos comentários bonitos e saber que essa leitura traz felicidade, traz paz, traz aconchego para tanta gente. Esse é o meu principal objetivo e foco, que através da leitura das Escrituras, da leitura da Bíblia, pessoas possam encontrar paz, pessoas possam encontrar conforto. Agradeço muito. E também já aproveito, se você está aqui pela primeira vez, que você possa se inscrever no canal. Sua inscrição vai fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo tem relevância e que deve chegar para outras pessoas que estão precisando. Deixa também o teu like, que também é muito importante para essa interação com o YouTube. E deixa os teus comentários sobre os teus sentimentos em relação a tudo que está sendo lido aqui. Hoje eu escolhi um livro que tem uma história lindíssima. Quase todas as pessoas já ouviram falar nessa história. Nem todos conhecem, obviamente, com detalhes, mas conhecem o contexto da história. Então, hoje nós vamos contar, através da Bíblia, a história de Jó. É um livro lindo de escrituras. Não vamos ler todos os capítulos, porque são várias partes que contam várias histórias dos acontecimentos ocorridos na vida de Jó. Mas hoje nós vamos ler 2 capítulos e vou fazer vários comentários a respeito. A minha Bíblia é uma Bíblia de estudo. Essa daqui, a Bíblia da Mulher. Ela tem esse nome porque ela dá ênfase à história das mulheres da Bíblia. Mas ela possui os mesmos livros de todas as outras. Mas ela tem uma coisa muito interessante que eu gosto. Essa Bíblia, ela faz um apanhado dos capítulos com explicações para que a gente possa compreender bem o contexto, possa compreender, talvez, se for possível, compreender os propósitos divinos. Ou talvez a gente entenda que não é possível entender os propósitos divinos, tá certo? Então eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do livro de Jó. Esse é o primeiro livro dos 5 livros chamados poéticos e sapienciais. Esse livro, ele demonstra de uma forma muito interessante, aborda 2 pontos de vista sobre o assunto infortúnio, porque se a gente buscar entender a história de Jó, vai ser possível compreender que ele passou por muitos infortúnios. Esses versículos que nós vamos ler vão nos ajudar a entender que existem pontos de vista diferentes sobre o infortúnio no livro de Jó. Tá certo? Então vamos lá. Eu vou começar pelo capítulo 1. Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então a gente percebe claramente nesse primeiro versículo que Jó era um homem extremamente próspero. Ele tinha uma linda família, 10 filhos, dos quais 7 eram homens e 3 eram mulheres. Além disso, ele tinha uma grande riqueza em termos de rebanhos. E ele era um homem afortunado. Ele tinha muitos empregados e ele tinha uma vida boa, porque além de ter toda essa riqueza, além de ter essa vida confortável e estável, ele era temente a Deus. Ele era um homem justo e correto e se desviava todo o tempo do mal. Continuando, os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Então, Jó era um homem que vivia uma vida tão correta, tão reta, que ele se preocupava até se seus filhos estariam cometendo pecado ou blasfemando contra Deus. E para se prevenir dos pecados e da blasfêmia dos filhos dele, Jó oferecia holocaustos, ou seja, sacrifícios de animais, na mesma quantidade dos filhos que ele tinha, para que os pecados ou a blasfêmia cometida pelos filhos pudessem ser perdoados. Continuando. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então Satanás aqui, astutamente, estava, vamos dizer assim, tentando mostrar para Deus que Jó era fiel e obediente a Deus, porque ele vivia num cercado de proteção, porque Deus havia tocado em tudo que Jó tinha e todas as coisas que Jó fazia eram prósperas. E por viver confortavelmente na prosperidade, Jó nunca jamais blasfemaria, mas que se todas as coisas fossem retiradas de Jó, aí sim ele blasfemaria. Então vamos ver o que aconteceu a partir daí. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem,
Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos ver o que acontece a partir daqui. A partir dessa conversa entre Satanás e Deus, as coisas iriam mudar drasticamente para Jó. E sua fé seria testada até o limite, até sua capacidade de suportar. Então vamos ver o que se sucede a partir daqui. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também ele ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Percebe que a partir daquela conversa que eu relatei, que eu li, onde Deus permitiu que Satanás testasse Jó, porque Satanás havia posto em dúvida a sinceridade de Jó. Observe que uma sequência de tragédias foram acontecendo sucessivamente. Um servo dava uma notícia ruim, o outro servo já chegava em seguida e dava uma outra notícia ruim, e o outro servo já chegava e dava uma outra notícia ruim, que os rebanhos de Jó estavam sendo roubados, e até mesmo que caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e até mesmo os servos de Jó. Até que chegou a notícia, sequencialmente uma atrás da outra. Creio eu, a mais dura que Jó poderia receber. A notícia de que seus 10 filhos morreram em um acidente quando a casa desabou. Com certeza, naquele momento, Jó deve ter sentido uma dor excruciante. Naquele momento, Jó deve ter percebido a mudança brusca em sua vida, que outrora era próspera e que em uma questão de minutos transformou-se em uma vida cheia de tragédias. E nós vamos desses livros, 1 e o 2, que são os 2 primeiros que eu vou ler, tirar muitos ensinamentos, muitas lições para nossas vidas.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A capacidade de obediência, de compreensão e de fé de Jó era absolutamente incrível. Porque depois de receber essa sequência quase que destruidora, avassaladora de notícias ruins, ainda assim, sabendo que algo havia mudado, Jó se ajoelhou e reconheceu a sua dependência de Deus. Que história lindíssima! E quantas lições nós podemos trazer para as nossas vidas. Capítulo 2. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que ele tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Então, esses versículos que foram lidos demonstram que a coisa não ficou só com a perda de bens e a morte de seus filhos. Jó foi acometido de uma doença grave, com a sua pele toda ferida. E eu fico pensando como deve ter sido tão desafiador para Jó. Mas ele permaneceu firme
em sua fé. Mas a gente já vê aqui duas formas de enxergar as atribulações. Jó, que estava vivenciando as atribulações, perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, continuava adorando a Deus, continuava sendo leal e obediente a Deus. Já a esposa de Jó começou a perder a fé e a confiança em Deus, instigou a Jó que amaldiçoasse a Deus e morresse. Observa que nesse casal a gente já vê dois padrões, dois pontos de vista, como eu mencionei lá no comecinho. Mas tem mais. A visita dos amigos. Jó foi visitado pelos amigos. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Então, nesse ponto, a gente vê que Jó foi visitado pelos seus 3 amigos, que passaram 7 dias e 7 noites com ele, sem falar nada, apenas sentado, condoendo-se com ele. Foi uma demonstração, sim, de grande amizade por Jó. E eu gostaria de ressaltar alguns pontos muito interessantes desse estudo que acabamos de ver, que vai ter continuidade, porque a história de Jó tem muito mais coisas. E eu vou ler alguns trechinhos do estudo sobre a história de Jó. A esposa de Jó. Reflexão própria. Confiamos em Deus? O início do livro de Jó oferece um breve vislumbre de uma dimensão que, de outro modo, é absolutamente negada a nós. Graças a ele, temos acesso por alguns momentos à sala do trono de Deus, onde o Rei do Universo dialoga com suas criaturas e toma decisões que afetam o nosso destino. Isso não quer dizer que as coisas aconteceram exatamente assim. A passagem refere-se a acontecimentos no mundo espiritual, muito afastado da nossa experiência ou compreensão. Um lugar onde o Eterno interage com criaturas muito antigas e poderosas, das quais não sabemos quase nada. No entanto, uma vez que Deus deseja se comunicar conosco de uma forma compreensível para nós, a imagem que Ele escolheu para nos transmitir estes fatos é a de um monarca que recebe e pede contas dos membros de sua corte. Apesar das terríveis coisas que aconteceram com Jó, não em intervalos, mas sequencialmente, Jó ainda superou bem a sua primeira provação, quando Jó perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos. Ele rasgou o seu manto, prostrou-se e disse a Deus:
reconhecendo a sua dependência e reconhecendo o quanto era pequeno diante de Deus, reconheceu que Nu saiu do ventre da mãe e que assim retornaria. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Muitas vezes não compreendemos a intensidade da dor das pessoas, não compreendemos por que algumas pessoas sofrem tanto. E realmente não conseguimos compreender porque são propósitos divinos. E só Deus e apenas Deus conhece os propósitos das coisas que nos acontecem. E somos exortados a manter a fé e a confiança em Deus. Aconteça o que acontecer. Porque tudo que nós estamos vivenciando nesta terra é passageiro, é temporário. E é importante que os nossos pensamentos estejam condizentes com a vontade de Deus. O que teríamos feito é uma reflexão tão importante. O que teríamos feito se estivéssemos no lugar de Jó? Muitas vezes, quando nós passamos por provações, nossa fé, nosso humor oscila alto e baixo. E nós precisamos ter estabilidade e confiarmos em Deus diariamente. Nós pensamos que sabemos todas as coisas e que compreendemos os desígnios de Deus, mas na realidade conhecemos superficialmente, porque Deus não permite que o conheçamos mais do que superficialmente, porque seus desígnios, seus propósitos são segredos para Deus. E cabe a nós manter a nossa fé e confiança no amor de Deus e acreditarmos que Ele nos ama, independente das provações que muitos vivenciam diariamente. Eu agradeço muitíssimo por você estar aqui. Esse vídeo vai ter continuidade porque o livro de Jó tem vários capítulos e nós vamos estudar outros fatos ocorridos com Jó. Eu espero que o que foi lido até aqui e conversado já traga uma reflexão em sua vida, para que você sempre se lembre que a tua fé precisa continuar forte, mesmo sem compreender os desígnios de Deus. Confia nele e entrega nas mãos dele. Muito obrigada por ter chegado até aqui. E até o próximo vídeo. Lembrando que tem outros vídeos no canal para você assistir e ver que tem muitos outros ensinamentos sobre o nosso Deus, nosso Criador